Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, não tá para ir deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser chegado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte comentando tudo aí sobre o Flamengo, né? E sobre o mercado da bola do Mengão. Então aqui vai ter notícias aí, né? Sobre a contratação de Claudinho, Marcos Antônio, né? E laterais, né? Então vai ter essa notícia sobre o Flamengo aqui. E o Flamengo também deu ultimato aí ao time do Zenit sobre Claudinho. E também o Flamengo deu ultimato aí a Lazio, né? Para a vinda dos jogadores que tá aí arrastando. Então vamos ver aí essa matéria nesse vídeo. Então, sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. Flamengo, 103 jogos lá no Zenit, 20 gols, reforçaria muito o time do Flamengo. Outro jogador que o Flamengo está negociando, o volante de 24 anos, Marcos Antônio, da Lazio, da Itália. Ele foi base do Atlético Paranaense, já jogou em vários clubes, Estoril de Portugal, Shakhtar Donetsk, e a última temporada estava emprestado ao PAOK da Grécia. O Flamengo quer emprestar por um ano, com obrigação de compra depois desse um ano. Mas o time italiano quer uma venda em definitivo e à vista. O Flamengo está tentando, pelo menos, se comprar em definitivo, pagar parcelado. O valor seria entre 5 e 6 milhões de euros. Né? O Flamengo só volta a jogar no Campeonato Brasileiro, próximo jogo pela 18ª rodada, sábado, dia 20 de julho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o Criciúma. Flamengo que é o terceiro colocado no campeonato com 31 pontos ganhos. O jogo contra o Internacional pela 17ª rodada foi adiado pela CBF, não tem data definida e, por enquanto, os reforços que o Flamengo tem, a partir de agora, são os que estavam na seleção do Uruguai, estão voltando da Copa América. Os meias, Arrascaeta e De La Cruz, e os laterais, Varela e Vinha. Voltamos aos estúdios. Vou falar de mercado agora, porque eu conversei com um membro da diretoria do Flamengo para entender as situações das negociações do Flamengo por respectivos jogadores. Vamos começar com Marcos Antônio, jogador da Lazio, que o Flamengo já esteve muito perto de contratar, e a Lazio novamente travando o negócio, e ele me explicou o porquê. Falei, e o Marcos Antônio, como é que está a situação? Essa pessoa respondeu, Vini, está enrolado. Demos um ultimato à Lazio. Não temos muito tempo. Demos esse ultimato, nós queremos resolver o quanto antes. Se eles não aceitarem a nossa proposta, vamos atrás de outra opção. Porque não podemos ficar esperando durante a janela inteira. Nossos concorrentes a títulos estão contratando, anunciando, e a gente, mirando esses reforços, que a gente entende que pode chegar para ajudar bastante, a gente não pode esperar muito tempo. Mas fica aí a informação. E aí eu perguntei qual foi o problema com a Lazio. Aí ele falou, a Lazio falou que empresta. Beleza, certo. Depois diz que emprestava, mas tinha que ser com obrigação de compra. Aceitamos, acordamos valores. Aí na hora de fechar tudo, eles dizem que só vendem porque receberam proposta de venda de outro clube. O Flamengo não é o... eu não posso falar a palavra aqui. É isso. Então essa é a situação envolvendo Marcos Antônio. Claudinho, vamos lá. A pessoa me diz o seguinte, recebemos aceno positivo de tudo. Aí, neste final de semana, soubemos que o Zenit recuou e tenta agora renovar o contrato com o Claudinho. Oferecer uma proposta de renovação ao Claudinho. Foi isso que a gente ficou sabendo. Os russos são difíceis demais de negociar. Por isso não podemos comemorar, só com o contrato assinado. Estamos tentando ainda, obviamente. É um jogador que a gente acha que vai qualificar demais o elenco. Estamos tentando ainda. Eles deram o aceite e agora eles recuaram e estão tentando renovar com o Claudinho. Essa é a informação de momento no lado do Flamengo. Lucas Paquetá, a pessoa me diz o seguinte, nós queremos, é claro, mas é uma situação delicada. Primeiro o pessoal dele precisa conversar com o West Ham. Quando ele diz o pessoal dele, provavelmente os empresários, né? Primeiro o pessoal dele precisa conversar com o West Ham. Nós queremos, mas é uma situação que tende a se arrastar até agosto. Isso aí vai virar uma longa novela mesmo. Risos. O Risos foi o RS. Então, pessoal, de fato, toda novela, toda negociação do Flamengo tem se tornado novela para vocês torcedores, mas se a gente for parar e analisar, são jogadores de alto calibre. Tudo bem, muita gente vai falar assim, o Marcos Antônio não é um desconhecido, mas é valorizado no futebol europeu. Fez uma boa temporada no PAOK, pelo menos na visão da Lazio, e a Lazio prefere vender a emprestar ao Flamengo. Beleza. Só que o que a Lazio fez com o Flamengo é errado. Você dá um aceite, aí depois volta atrás, aí depois faz a exigência, aí volta atrás, depois dá a exigência, volta atrás. É errado. No caso do Claudinho, beleza.
O Claudinho é um time russo, o Zenit, que é apaixonado pelo Claudinho, todo mundo sabe disso. O Flamengo chegou a um acordo, recebeu o aceite. E aí, em cima da hora, os caras recuaram e agora estão tentando renovar. Basicamente, o que aconteceu com o Wendel, que também pertence ao Zenit. Isso aconteceu com o Wendel. O Flamengo estava muito perto de contratar o Wendel. Assim, pertíssimo mesmo, por empréstimo. Aí, em cima da hora, o Zenit foi lá, ofereceu uma renovação ao Wendel. O Wendel recuou, renovou. Tanto é que, na ocasião, o Flamengo ficou, entre aspas, irritado com os representantes do atleta por conta dessa situação, porque o Flamengo entendeu que foi usado na ocasião, isso nos bastidores, nada foi dito publicamente. E no caso do Lucas Paquetá, é um caso à parte, porque envolve uma outra situação, extracampo, possível punição. Então também envolve o West Ham, querendo ou não, um clube que investiu milhões para contratar o Lucas Paquetá. Pessoal, assim, eu entendo, digamos assim, a revolta ou até mesmo a frustração de muitos torcedores, mas é compreensível que no Flamengo tudo se torne novela, porque o Flamengo, ele mira sempre ótimos jogadores. Vamos lá, De La Cruz foi novela, Léo Ortiz foi novela, mas valeu a pena a novela. Inclusive, valeu a pena o valor investido. Agora é aguardar. A gente pode fazer várias críticas a essa atual gestão. Agora, quesito negociação, para mim, os caras são os melhores. Não tem jeito. Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, é muito bom no quesito negociação. E o Marcos Braz é muito bom de bastidores. É um cobra da bola. Você pode criticar o que for o Marcos Braz. Eu tenho várias críticas ao Marcos Braz. Nem sei se eu fosse o presidente, ele estaria ainda como VP de futebol do Flamengo. Mas de bastidor, de entender o ambiente de futebol, o Marcos Braz entende. Tanto é que ele foi colocado para ser o VP de futebol do Flamengo. Valeu, galera! Anda aí, né, falando sobre o Claudinho, né? Eu já trouxe aqui até matéria, que é uma palhaçada, né, que tem acontecido com o Claudinho, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Pô, tem time, tem jornal que fala que crava que ele já tá no Flamengo, que já tá acertado, bababá, aquela conversa. Aí veio o presidente lá do clube do qual ele joga, que é o Zenit da Rússia, falando que ele não vai para lugar nenhum, né? E aí? Quem que tá falando a verdade, né? Aonde que tem a informação correta? E aí eu pego aqui uma informação do gavianews.com sobre o Mauro César, né? Mauro César é um jornalista sério, que arqueiro não, ele é um cara chato, é ranzinza, né? Fala umas besteiras às vezes, exagera, né? Muito ácido nos seus comentários, porém é um cara que a gente percebe que ele é verdadeiro, né? E ele não cai em furada. E aí aí a gente fica meio confuso, né? Porque ele divulgou algumas informações na negociação, né? E aí já deixa a gente mais confuso ainda, lembrando que o presidente do Zenit falou que o Claudinho não vai para lugar nenhum, né? Que é o cara que manda, o cara que assina, né? E aí o que acontece? Olha o que o Mauro César falou. O Flamengo não está inicialmente disposto a pagar os 18 milhões de euros pelo Claudinho. Flamengo não pretende colocar toda essa grana por esse jogador, o que significa que não possa chegar a esse valor. Tudo pode mudar, mas isso depende de condições, pagamento, todo esse tipo de coisa. Muito se tem falado em 18 milhões, mas não é o valor que o Flamengo oferece. Tá? No ano passado, o Zenit nem respondeu à proposta do Flamengo. Agora admite negociar porque já está contratando outro jogador para a função. Já admite a liberação. Vai ter uma conversa, ao que tudo indica, mas essa conversa vai ser bem arrastada, como costuma ser com o time russo, que tem muito dinheiro. Esse time da Rússia, o Zenit, ele é muito duro com os times brasileiros, né? Agora, para pegar jogador aqui, ele gosta, né? Se bem que, né, quando ele quer, ele leva, né? O que aconteceu com o jogador do Palmeiras lá, o Arthur, né? O Palmeiras tinha acabado de contratar o Arthur, acho que por 8, 9 milhões de euros, e revendeu o Arthur para o Zenit por 18 milhões de euros, né? Só que aí o Arthur, né, já até devolveu essa grana para os caras, porque o Arthur marcou o gol, né, da Copa da Rússia lá pro Zenit, foi campeão, né, e quem fez o gol foi o Arthur, né, foi caro daqui, né, a galera achou um baita do negócio do Palmeiras. Eu falando a verdade pra você, eu vejo muito mais a parte esportiva do que a parte de negócio, né, porque futebol não, você vê futebol só como negócio, você perde toda a graça, né, futebol é negócio? Tem negócio, mas aí existe a paixão pelo futebol também, né? A gente tem que casar as duas coisas. Não adianta ficar só no negócio, porque daí não tem paixão, não tem futebol e acaba a graça, né? Daqui a pouco eu não compro camisa mais, eu não vou mais no jogo, e não vou assistir mais jogo, porque tá tudo negócio, tudo sem graça, não tem paixão na coisa. E o que mantém o futebol é a paixão do torcedor. Isso tem que ser muito bem claro com todos os dirigentes, cara. A partir do momento que eles esquecem disso, cara,
o futebol está fadado a falhar, a acabar, tá? Então, assim, de novo, segundo as informações, né, que nos chegou, é que ele foi oferecido ao Flamengo, através do representante dele, né? Aí o Flamengo voltou a conversar com o Zenit, em busca de um acordo, né? Teria, né, nessa oportunidade, o clube russo teria aceitado a oferta do Flamengo, que o Flamengo teria mandado 18 milhões de euros, mas aí o Mauro César vem e fala que o Flamengo não vai pagar esse valor. E se for pagar, tem que ser de outra forma, né? Então a gente não sabe ainda onde que está a verdade, onde que está a mentira nessa história, né? O fato é que o presidente do clube da Rússia falou que o Claudinho não sai de lá, tá? Então só por isso estou colocando isso, porque é muito confuso, né? E às vezes a gente traz aqui a informação e o pessoal fica bravo. É fake news, é fake news. Falei, velho, calma, né? Não é bem assim que funciona as coisas, né? Fake news não, fake news é diferente, né? Aqui a gente está conversando, passando a informação do que está acontecendo e está opinando, não está cravando nada, tá bom? Vamos lá, né? Para finalizar, o Flamengo, mais uma vez, né? No passado já teve essa história de o Flamengo querer adquirir um clube europeu, né? Fazer uma parceria com um clube europeu para expandir a marca do Flamengo pela Europa, né? Já teve aquele Tondela, né? Se eu não me engano, né? Só que o Tondela caiu para a segunda divisão, acabou não evoluindo o negócio. E agora, segundo o blog do torcedor aqui, o Flamengo está analisando a possibilidade de expandir sua marca na Europa e estuda aí a compra de um time do continente europeu, né? Quem é esse time? Já vamos falar, né? Então, assim, o Flamengo pode ter um projeto de comprar um clube na Europa, ainda não definido um modelo, mas o Flamengo já pensa em alternativas. Além de uma possível compra, também pode existir uma forma de estreitamento de laços com um time europeu. De acordo com o GE, o projeto do Flamengo cresceria a receita com a visibilidade, além de criar uma vitrine para atletas na Europa, fazendo parte de um período de transição de base para Portugal. O que acontece, velho? Você vai vender jogador para a Europa, tem um valor aqui, quando você vende aqui do Brasil. Quando você tem esse jogador, mesmo jogador lá na Europa, ele já vale 20% a mais do que ele valeria aqui no Brasil. Então essa a sacada do Flamengo aí, né, cara? Ó, já há algum tempo o Flamengo negocia seus jogadores com o Leixões de Portugal. Vale ressaltar que os clubes não têm qualquer tipo de vínculo, mas pode existir uma possibilidade no futuro. Então tem esse burburinho aí que o Flamengo pode fazer uma parceria ou até mesmo comprar o Leixões, tá? Então, continuando nas reportagens agora pelo Terra, que fala mais sobre isso daí, ó. O Flamengo ainda não tem um nome definido para avançar no projeto. No entanto, um dos fortes candidatos é o próprio Leixões. O André Castro, que é presidente do clube português, vem participando de algumas reuniões com os dirigentes do Flamengo e enxerga com bons olhos a parceria, tá? Aliás, as partes iniciaram conversas em 2020 com as negociações dos volantes Matheus Alves e o do atacante Wendel. O Leixões, por ser localizado em Portugal, interessa ao Flamengo, que se apoia na quantidade de brasileiros que moram no país. O clube fica sediado na cidade de Matosinhos, perto de Porto e Braga, tá? E quem é o Leixões, cara? É um time interessante aqui, tem uma história, né? Mas é um time de segunda divisão, tá? É aquele negócio, o Flamengo deve, de repente, desembolsar um valor bem baixo, né? Começa a criar uma base lá e vai começar a ganhar dinheiro, expandir até a marca do Flamengo na Europa através desse time de Portugal, tá? Olha só. Ele disputa a segunda divisão de Portugal há 14 temporadas e tem apenas um título de expressão na história, que é a Taça de Portugal de 60 e 61. O ano passado ele chegou a ser punido por perda de pontos por atraso de pagamento da campanha anterior. Meu Deus do céu. Na temporada 23-24, flertou pelo segundo ano seguido com a queda para a terceira divisão. Com apenas 7 vitórias em 34 jogos, terminou em 14º lugar, 2 posições acima da zona de rebaixamento. A próxima temporada começará dia 10 e o Leixões vai estrear contra o B de Benfica, né? O clube B lá do Benfica. Em janeiro deste ano, o Flamengo emprestou o zagueiro Gabriel Noga,
e os clubes ainda negociam uma possível transferência definitiva após o fim do vínculo em junho. Semana passada, o atacante Verton, que subiu este ano para os profissionais do Flamengo, foi negociado para o Leixões. Outros jogadores formados no Ninho do Urubu, com passagem pelo Leixões, são o meia Matheus Alves e o atacante Wendel, negociados em 2020. A gente já falado aqui, né, cara? Então, assim, né, a presença do clube na elite do futebol português é fortuita. Foram apenas 25 participações na primeira divisão, tendo um quinto lugar como melhor colocação em 62-63. Né? Na década de 70, marca a melhor época do Leixões, 18 temporadas seguidas na primeira divisão, entre 59 e 77, além do título de 61 na Taça de Portugal. O clube chegou a outras 6 vezes às quartas de final e uma semifinal na competição no período. Então foi a época que o Leixões teve melhor fase, né, cara? Ele foi dirigido até pelo Carlos Carvalhal, né? É um treinador que teve na mira do Flamengo em 21, né, cara? O time foi vice-campeão na Taça de Portugal em 2001 e 2002 e vice da Supercopa de Portugal na temporada seguinte. Nos 2 casos, derrotado pelo Sporting, tá? Ó, em 2002 e 2003 também ganhou a segunda divisão e disputou a fase classificatória da Copa da UEFA, eliminado pelo grego PAOK, em sua última participação no torneio continental. Então, assim, Então é isso, galera. Chegou mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Essas informações aí. Tivemos informações sobre Claudinho, sobre Marcos Antônio, né? Sobre esse imbróglio todo aí que tá acontecendo. O Flamengo tá bastante revoltado com tudo isso, porque já estava preparando um anúncio aí para a chegada do jogador, um anúncio aí entre ambas as partes, né? Aí vem um time russo lá e quer segurar o jogador, que não quer ficar, né? Por trás dos bastidores ele quis ali renovar o contrato com o jogador da mesma vez que fez, mesma forma que fez com o Wallace, né? Então vimos que o Flamengo aí tá ligado nisso, talvez até conversou com o jogador sobre isso, né? E o jogador quer voltar, né, para o Brasil, né? Disputar vários campeonatos, que lá ele só disputa o campeonato da Rússia e lá ele fica preso, né? Então, vindo para cá, ele pode voltar para a seleção, pode ter um destaque aí maior, né? E pode voltar para a Europa para um time bem maior. Então, acredito que esse é nos planos dele, né? Ele voltando para cá e se destacando no Flamengo, né? Ele tem futebol para isso. E com certeza não vai demorar muito para ele se tornar um titular aí do Mengão. Então é isso que ele pensa, né? Jogadores de alto nível pensam nisso, que pode competir ali por vaga e ganhar essa vaga aí com méritos. E a questão de Marcos Antônio é a situação da Lazio querendo complicar aí questão de valores, né? Quer que o jogador seja vendido de imediato, né? À vista, com dinheiros que o Flamengo tinha acertado de um jeito, eles querem de outro. Então o Flamengo está tentando aí, né, se ajeitar de uma forma que não complique o Flamengo e também, né, seja bom para a Lazio, né? Porque a Lazio ela só pensa no lado dela, né? Não está pensando no lado do Flamengo também. Mas é isso. Se vê que o Flamengo vai sair perdendo nisso, o Flamengo deixa para lá. Não existe só esse jogador no meio do futebol. Existem muitos jogadores até mais novos, né? Joias aí que o Flamengo pode contratar. Mas é isso. O Flamengo tá de olho nesse jogador. E se for de acontecer aí, vai acontecer. Porque o Flamengo agora pressionou tanto a Lazio como o Zenit. Qual a sua opinião sobre esse torcedor? Dê sua opinião aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.